covardes, omissos, medrosos e indiferente a tudo que o torcedor sofre. Muito que péssimo. Eu sou Felipe Noronha, blá 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 blá. O Santos perdeu pro Corinthians, passou o vexame mais uma vez. E deixa eu explicar por que eu tô gravando em casa e não na Vila Belmiro. Eu tô ainda com a camisa que eu fui ao jogo, de tempos gloriosos, 2002, com autógrafos de jogadores gloriosos, como Elano, Zé Roberto, Maldonado. Mas o vídeo que eu gravei na Vila, em meio aos protestos, cheirando gás de pimenta, inalando gás de pimenta, eu achei que não era a melhor ideia colocar no ar agora, porque foi gravado de cabeça extremamente quente. Não é o padrão ouvinte Santos. Mas conforme conversado com quem estava perto de mim na Vila e com os membros com os quais eu fui comer pizza depois do jogo, um abraço a todos, inclusive os membros que assistiram juntos a partida. Eu vou colocar o vídeo no ar depois, não vai ser agora, provavelmente no resumão de sexta, porque, na minha visão, as verdades foram ditas, por mais que com palavras que talvez sejam fortes. Enfim. Mas eu achei que nesse momento, nesse começo de madrugada, de quarta para quinta, eu precisava falar algumas coisas com mais tranquilidade. Eu diria com mais calma, mas aí muita gente pode interpretar que é calma com o elenco, com a diretoria, com o Odair Hellmann. Não, não. Calma com vocês, que precisam, claro, de uma análise da verdade e que não acorde a vizinhança caso você esteja assistindo sem fone de madrugada, porque o vídeo lá no estádio provavelmente acordaria e eu não quero dar multa do condomínio de ninguém aí. Então vamos lá, porque é difícil, cara. Eu separei minhas anotações aqui no meu caderninho em elenco, Odair, diretoria e protesto. Então vou começar nessa ordem. O Santos perdeu para o Corinthians por 2-0, um time que está numa crise absurda e que quem não acompanha o Santos, eu li algumas bobagens nas redes sociais, principalmente pessoas que cobrem só o Corinthians e não o Santos. Porque agora o Santos ultrapassou o tamanho da crise no Corinthians. Não fale do que não sabe. Não tente diminuir a dor do torcedor santista, que há meses, para não falar anos, eu deveria falar anos, há anos, pelo menos 3, está sofrendo com pessoas que não entendem nada e com um elenco horroroso. O elenco do Santos é ridículo. E mais do que jogadores fracos, porque são, em sua enorme maioria, são jogadores indiferentes a tudo que está acontecendo. São jogadores que querem apenas o bem bom de ser um jogador de futebol e não entregar o que é necessário para ser um jogador de futebol, que é honrar a sua profissão. E a sua profissão você honra em campo. A sua profissão você não honra recebendo apenas o salário e sendo uma super estrela e curtindo a balada. Honre em campo. O elenco do Santos é formado por sua enorme maioria, tirando, sei lá, 3 pessoas, não estou nem falando de jogadores, pessoas, geralmente eu divido pessoas e jogadores, não estou dividindo nesse momento, pessoas que não se importam com o que realmente importa na profissão deles. O jogo de futebol existe não para você, covarde, mentiroso, medroso, omisso, ganhar dinheiro. Existe para o torcedor que sofre trabalhando a porra da semana inteira, sofrendo no dia a dia, com chefe chato, com transporte público, com gás de pimenta na saída do estádio, se divertir. O futebol serve para o povo se divertir. Ligar a TVzinha no fim do dia e ter um futebol, podendo jantar, ver com o filho. Não para um bando de acomodado, um elenco covarde, entregar esse espetáculo de horrores ao coitado do torcedor santista. Jogadores que ganham quase 500 mil, 400 mil, 300 mil, 200 mil. Não mexo no bolso de ninguém, não fui eu que assinei o contrato. Tem que pagar, tá assinado. Mas quem ganha isso deveria ter responsabilidade do que ele precisa entregar. Você ganha, sei lá, 500 mil, você vale 20 milhões numa compra. Eu só lembrei do valor mais aproximado agora, que é o do Soteldo, qualquer outro. Porque pessoas gastam seu dinheiro para te ver. Hoje a Vila tinha lá, sei lá quantas mil pessoas, que pagaram ingressos caríssimos
para que o seu salário possa cair no fim do dia, do mês. Começo do mês, sabe Deus quando são pagos. Que tá em dia, hein? Já cantaria a música. Salário em dia é o futebol de Série B. O que é uma verdade. O futebol é pro povo. E quem hoje veste a camisa do Santos não tem noção disso. E pior, é indiferente a isso. São jogadores cuja postura corporal é patética. Você vê a indiferença. Você não vê uma vontade de entregar algo diferente. Você vê jogadores que entram em campo e não se mexem, e não buscam mudar o resultado, e não buscam se aproximar, e não buscam fazer uma leitura de jogo. Se o técnico não está dando a dica, faz uma leitura. São acomodados. O day off do Lucas Lima, que ele fala que não tem, mas tem, é o dia do jogo. Ah, mas quando ele estava de folga, ele treinou com o Neymar. Parabéns, cara. Você quer o quê? Que eu bata palma pra você, pro seu cabelo platinado? Porque, de novo, se eu falei do Natan em Coritiba, no meio de toda uma crise, no meio de críticas a ele, a provocação que ele fez a alguns torcedores, ele foi lá e fez uma graça. De novo, você pode se tatuar, tatua a testa se você quiser, tatua o nariz, tatua a sua bochecha, não me importa. Você pode pintar o cabelo, você pode raspar o cabelo, você pode entrar pelado em campo, não me importa. Desde que você honre o que você é pago para fazer. E nenhum jogador do Santos hoje honra o que é pago para fazer. E aí o camarada, em meio a toda essa crise, não, vou mudar meu visual. Pô, bom senso, cara. Bom senso. Não crie holofotes a você. O futebol não é sobre você, jogador. É sobre o torcedor que inalou gás de pimenta porque você, jogador, foi um incapaz em campo. Cara, eu não tô falando, perdeu, então é crise. Perder é meio que o de menos. O torcedor só queria ver um time que entrasse com vontade de ganhar, que tentasse vencer. O Santos contra um time que ainda tá abaixo. Parabéns, Corinthians, hein? Pelo amor, olha que campanha horrorosa de vocês. Ainda tá abaixo do Santos na tabela do campeonato. Chutou mais, criou mais chances, né? O João Paulo fez mais defesas importantes até o fim do jogo, quando o Cássio fez uma ou outra de cabeça do Marcos Leonardo. Uma não valeu, né? Porque tava parado. O Corinthians dominou o Santos. O Santos foi um time incapaz de criar oportunidades contra o Corinthians até o 2-0. Mas aí o Corinthians deu aquela tranquilizada, recuou e o Santos teve mais a bola, porque o Corinthians não tinha interesse em ficar com a bola. Eu suplico a torcida, todas as organizadas, a todos os comuns, a todos, não cantem mais time da virada. É um time da palhaçada, é o time acomodado, é o time dos palhaços, né? Mas não é o time da virada. Esses caras, não a instituição Santos, que a gente ama tanto e vai sempre amar. Esses caras que estão em campo hoje. Esses caras ridículos que são indiferentes a tudo. Claro que protestar não faz com que o elenco que não joga bola passe a jogar. Mas não é possível que o recado não tenha chegado a eles. Claro que chegou, digo no sentido de entrou aqui e saiu aqui. Porque é o que parece. É só lutar. O torcedor só quer ver luta. Mas esses jogadores covardes, omissos e medrosos foram eliminados na primeira fase do Paulista de 2021, na primeira fase do Paulista de 2022, na primeira fase do Paulista de 2023. Quase rebaixados no Brasileiro de 2021, médio para baixo no Brasileiro de 2022 e hoje essa porcaria horrorosa que a gente viu hoje. Sul-Americana foi eliminado pelo Libertad em 2021 sem chutar ao gol, quando precisava de um gol, eu acho, era um gol, sei lá, precisava fazer gol, não chutou o gol. Foi eliminado pelo Táchira, o Santos tomou um pau do Táchira, foi só nos pênaltis, Táchira. Cair pro Táchira é tomar pau, não importa se foi nos pênaltis. E esse ano, num grupo com News Old Boys e Audax Italiano, o Santos está eliminado com uma rodada de antecedência. Sem contar que em 2021 foi eliminado na primeira fase da Libertadores e por isso foi para a Sul-Americana. O Odair tem culpa bastante, vamos falar disso. A diretoria tem culpa? Tem, até porque montou esse elenco. É um elenco de jogadores irresponsáveis, indiferentes. O Mendoza é indiferente a tudo que acontece no Santos. O Lucas Lima é indiferente a tudo que acontece no Santos.
O Lucas Pires é indiferente a tudo que acontece no Santos. O João Lucas, meu Deus, coisa horrorosa, é indiferente a tudo que acontece no Santos. O Natan, que se quer aparecer hoje, é indiferente. São pessoas que sabem que, sei lá, bate na madeira, o Santos for rebaixado, bato na madeira de novo, sabem que vão arranjar emprego em outro lugar. O Mendonça, que não para um ano em nenhum clube, ou não fica 2 anos em nenhum clube, fica 1 ano em cada clube que joga, sabe que se ele fizer um monte de porcaria aqui, ano que vem ele força uma rescisão, arranja um empréstimo. São caras indiferentes, quem sofre é a gente. E é por isso que eu faço questão de ir na arquibancada e não na sala de imprensa. Nada contra meus amigos jornalistas. Mas é porque eu preciso estar ao lado das pessoas que estão sentindo o que eu sinto. E na arquibancada, hoje, eu vi uma torcida já completamente coringada das ideias, de coringa do Batman. Eu e os membros, a gente fica brincando ali entre nós, a brincadeira da angústia, né? Pra gente, pelo menos, se divertir de uma noite tenebrosa do que a gente tá assistindo, pelo menos dar risada entre nós. E a gente percebeu que muita gente ali no setor que a gente fica tava nesse clima, fazendo piada de si mesmo, né? A piada autodepreciativa, perdão. Porque a gente tá coringado, a gente tá maluco, né? A gente não tinha mais força para reclamar dos caras. A gente não tem mais força para fazer protesto. A gente arrancou vaias na hora da substituição do Lucas Lima. Do nada, assim, veio esse em conjunto. Tá todo mundo maluco na arquibancada. Você sente as pessoas malucas, né? Isso é muito triste. Por quê? Porque ninguém de branco em campo liga pra gente. Ninguém. Ninguém. É o Festival do Bagre. Só tem bagre. Se a diretoria montou o bagril ali, né? Se de cão é canil, de bagre é bagril, provavelmente. Montou o bagril ali, né? Um abraço pra Tainá, que depois de uns 10 minutos a gente lembrou que é cardume, o coletivo de peixe. Mas montaram o bagril ali. Só tem bagre. O Dair Helman, que vai cair, né? Já deve cair amanhã, quinta-feira, a gente faz um vídeo sobre isso, então eu não vou nem me alongar sobre ele em específico, vamos falar mais na hora da queda. Mas enfim, tem coisas aqui a pontuar. Primeiramente, o Santos jogou no sábado, não, o último, no outro contra o Coritiba, estava lá no Couto. Folgou no domingo, folgou na segunda, folgou na terça. Então treinou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. O Santos treinou 7 dias e folgou 3. Se você pode treinar 10 dias num time horroroso desse, como é que você folga 3? Você podia folgar no domingo, porque, beleza, viajaram de ônibus, chegaram no domingo de madrugada, você dá uma descansada. Show. Segunda e terça folgaram por quê? Ah, Noronha, estava programado. Muda a porra da programação. Pega a programação e muda. Faz outra coisa. Fala, ó, gente, vocês não estão jogando nada, a gente vai precisar treinar. Ah, mas o Daíra não quer treinar. Você é pago pra treinar. Vai treinar. Jogador de futebol não treina 8 horas por dia. Não pega 2 horas de transporte público na ida e na volta. Fica 12 horas fora de casa. Não fica. Em Santos, meia horinha de carro, se mora no outro lado da cidade. E pegou trânsito. Se não pegar, é mais rápido. Treina lá 2 horinhas. Em campo, né? 1 horinha de academia. Faz ali uma bicicleta. Faz um supino. Acabou. Faz uma perna. Jogador de futebol. Não sei se fazem perna também. Todo mundo chuta fraco nesse time. Não sei se fazem perna. E acabou. Pega o carrinho de luxo. Ar-condicionado, tá em casa fazendo nada. 500 mil para não fazer nada. Aí dão 3 dias de folga. Né, seu Daí? Além disso, né, de depois de 10 dias de folga, 10 dias de folga, não, 3 dias de folga e nada de treino, não ter apresentado nada. Apresentou nada. Apresentou essa porcaria que a gente viu em Santos e Corinthians. É importante lembrar que o Santos teve a pré-temporada em dezembro, fez um Paulista horroroso. Eliminado do Paulista na primeira fase, teve uma intertemporada, por assim dizer, antes do Brasileiro. Tá fazendo um Brasileiro horroroso. No meio do Brasileiro, no meio do primeiro turno do Brasileiro, 10 dias de folga. Larga 3, tem 1 semana de treino, 7 dias, continua horroroso. E aí, eu poderia falar, é que o elenco é horroroso, então tudo que fizer vai ser horroroso. E aí eu posso falar, o cara olha pro banco, ele vê um monte de bagre, tem os bagre em campo, você troca bagre por bagre, não vai mudar nada. Verdade. Usar na escalação no Santos é muito difícil, porque só tem bagre. Mas, eu talvez erre a ordem das substituições, mas vamos lá. Ângelo no Soteldo, ponta por ponta. O Lucas Pires no João Lucas. Eu não sei se foi para a direita, o Lucas Pires para a esquerda, lateral por lateral. O Sandri no Rodrigo Fernandes, volante por volante. O Luan Dias no Lucas Lima, meia por meia. Só a última foi o David no Dodge, se eu não tô maluco. Eu tô maluco, mas talvez não nesse caso específico.
Então, se eu acertei tudo, não na ordem, mas na realização, 4 substituições de 5 foram posição por posição. Por que eu tô falando sobre isso? Porque o Odair, do começo ao fim do jogo, eu vou dizer que o David não conta, né, porque foi já no fim. Do começo ao fim do jogo, jogou com a mesma formação. Se você tira um da posição e coloca um na mesma posição, você não tem alteração. Se o time tá tomando um sacode de um rival, pausa. O Odair não ganhou do Palmeiras, afinal de contas, não ganhou do Palmeiras nunca. Não ganhou do São Paulo e não ganhou do Corinthians. O Corinthians foi o segundo jogo no ano, o Palmeiras também foram 2, o São Paulo foi 1. 5 clássicos, o Odair não ganhou. Times acima do Santos, da posição do Santos na tabela do Brasileiro, o Santos não ganhou. Eu trouxe outro dia aqui. O Santos ganhou no ano de Ceilândia, Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto, Iguatu, Vasco. Só time abaixo do Santos na tabela do Brasileiro ou de outras divisões. Importante pontuar. Mas voltando. Quando você troca posição por posição com seu time perdendo, é que você é incapaz de enxergar uma mudancinha de peça que possa pegar o outro time desprevenido, que possa pegar o outro time numa falha, que possa fazer outro time temer o seu futebol. Mas não, se você tira um volante pro volante, o outro time olha e fala, olha, ele está no mesmo lugar. Olha, trocou o lateral pro lateral. Uau! O Fagner estava olhando o Inocêncio e falou, esse é bagre. Aí olhou o Lucas Pires. Pô, esse também é bagre. Pô, o Fagner pode estar na pior fase do mundo. O Fagner pegava na bola hoje, ele parecia um adulto na lateral contra umas crianças de 10 anos. Né? Parecia, se você é mais velho, você vai lembrar em 2012, mais ou menos, quando o Santos Sub-11 fez um amistoso com o Carrossel, do Cirilo. Tem na Vila isso. Pode jogar no Google que existe isso. Parecia o Fagner contra o Cirilo e o Pirani. O Pirani estava nesse amistoso do Sub-11. E o Fagner não tá em boa fase. E deitou na lateral do Santos. Deitou, brincou. Ele pegou, transformou os caras em bonequinho e brincava com o Lucas Pires e com o Inocêncio. Aí você pega o primeiro gol. Que eu tenho quase certeza que foi o Roger Guedes. Se não foi, desculpa, já tô maluco. O Roger Guedes pegou uma bola do lado oposto ao que ele costuma jogar, porque ele joga na esquerda, ele pegou a bola na direita. Se não for ele, vocês me corrigem. E nas costas do Inocêncio, puf, só um tapa. A jogada que vai parar no gol do Yuri Alberto. O Santos tomou o gol do Yuri Alberto. Uma outra pausa, humilhação. O Yuri Alberto, depois do jogo, entrou no gramado da Vila Belmiro, depois tirou a confusão, e atravessou o gramado ajoelhado, porque tirou a zica dele. Parabéns, Santos. Parabéns, elenco do Santos. Vamos deixar isso claro. Parabéns ao Dairel, a diretoria, não a instituição que a gente tenta amar. Então o Corinthians não foi assustado, né? Qual foi o susto que o Corinthians tomou? Nenhum. Porque você tira o volante, bota o volante. Os caras olham, volante. Você tira o Lucas Lima, o Bagre Mor e bota o Landias. Você bota o bonde do Água Santa. A solução do Santos é botar um monte de Bagre do Água Santa pra jogar. Gente, não. Isso é Série A de brasileiro. O Landias pegou na bola, a bola bateu no calcanhar dele e saiu pro pé do corintiano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim, se o técnico não enxerga uma mudança tática... Cara, eu vou falar uma coisa horrorosa, vou até me arrepender. Que fosse um 4-2-4. Pô, vou tirar um volante e botar mais um atacante. Vamos mandar cruzamento pra área. Tá bom, não ia dar em nada, eu ia ficar pé da vida, mas pelo menos ele tentou alguma coisa. Não. Lateral por lateral. E só não entrou o Natan no João Lucas. Ele não tirou o João Lucas e botou o Inocêncio. Ele tirou o Inocêncio e botou o Lucas Pires, né? Tô há meia hora falando bobagem aqui, mas vocês entenderam. Corrigir a tempo? Não corrigi, já mandaram nos comentários. Trocou o lateral, tirou o Inocêncio e botou o Lucas Pires. Sei lá, tô maluco. Não importa. O João Lucas foi em campo. Ah, que inferno. Até me perdi do que tá falando. Até me perdi. Enfim, foi um vexame. Diretoria. É muito importante que a gente tenha em mente quem deu 3 anos de contrato pro Mendonça, 3 anos de contrato pro William Maranhão, 2 anos de contrato pro Lucas Lima, 4 anos de contrato pro Natan. Não lembro do João Lucas, talvez seja 3 também. Vou fazer a diretoria aí. Tem outros, só vou parar com exemplos claros aqui. E eu sei que o William Maranhão não tá mais aqui, mas ainda é pro Santos. O Santos pagou ao Bahia R$100 mil para ter o William Maranhão, para tirar o William Maranhão de lá. Ainda paga lá parte do salário, salvo engano.
essa diretoria, a gente está esquecendo de um ponto muito importante. Saiu uma matéria no Globo Esporte esses dias sobre os jogadores cujos contratos acabam esse ano, acabam em dezembro agora. Tem lá alguns. O problema é que os outros 30, vamos arredondar, vão ficar para a próxima diretoria. O Santos não tem escapatória desse elenco. São jogadores com 2, 3 anos de contrato. O Santos está preso a este festival de bagre. E quem assina os contratos é essa diretoria, que não tem uma pessoa sequer que entende de futebol. Do presidente ao último membro do comitê de gestão, ninguém entende de futebol. O Falcão está mais preocupado em ser o rei de Roma do que ser dirigente. 6 meses de Falcão, 7, eu não lembro que mês exatamente ele chegou. A gente ainda não sabe a função dele, porque ninguém consegue explicar. E isso não é meme. Fomos na coletiva do Rueda e ele não conseguiu explicar. Quando perguntam pro Falcão, ele não sabe explicar. Quando ele não aparece muito. Ninguém sabe o que o cara faz. São pessoas que, como não entendem de futebol, contratam outras que supostamente entendem. O problema é que, como elas não entendem, elas são facilmente enganadas. Então, por exemplo, quando o Edu Dracena foi contratado, e hoje só dá entrevista por aí metendo pau na diretoria, é porque, por algum motivo, essa diretoria achou que esse cara entendia de futebol. Eu nunca fui fã do Dracena atleta, mas tá, tem quem gosta do zagueiro, tava lá no tri, tá tudo bem. Ser jogador de futebol não te torna automaticamente um ser pensante para ser dirigente. No Palmeiras, o Edu Dracena tinha um cargo decorativo. Posso estar errado no que eu vou falar agora. Acho que não estou. Me corrija se eu estiver errado. Desde que saiu do Santos, ele não trabalha. Ele só foi comentarista lá da TNT durante o Paulista. Ninguém chamou Edu Dracena para ser dirigente. Ninguém. Não é acaso. Não é acaso. Lisca, de novo, acho que eu não estou errado. Se eu tiver, me corrijo. Saiu do Santos em outubro do ano passado, setembro, sei lá, não lembro bem certo, me interessa. Desde então, o Lisca não treinou ninguém. Treinou? Não me lembro. Minha voz está começando a falhar de tanto gritar no estádio. A diretoria do Santos, por não entender de futebol, é enganada por profissionais meia boca que fazem um discursinho, a diretoria cai e contrata, e dá lá um contrato longuíssimo. Me dê 5 anos no clube que vai voar. Pô, Lisca, fica quieto. A diretoria do Santos teve a pausa do Paulista pro Brasileiro, apostou no Odair. Teve essa pausa agora dentro do Brasileiro, apostou no Odair. Tudo isso para fugir do que ela fala, que foram os erros anteriores, de demissão em momentos inoportunos. O Odair vai ser demitido agora, e é um momento inoportuno. Não estou falando que não tem que ser demitido. Tchau, Odair. Não queremos mais aqui. O ponto é, quem chegar do Guardiola ao Lisca, infelizmente vai estar mais perto do Lisca. Que não seja o Lisca, pelo amor de Deus. Não vai ter tempo, tem jogo domingo. Tem jogo domingo, cara. Os caras provavelmente vão folgar na quinta, né? Porque esse time não treina. E você acha que sexta e sábado com o interino, seja o Orlando Ribeiro, sei lá quem vai ser, ou que chega um cara novo já, vai mudar tudo para domingo? Eu não tô falando que não vai ganhar domingo, não sei. De repente acontece um milagre. Mas tem jogo domingo, esses caras não vão estudar e treinar o suficiente para encarar um dos melhores times do Brasil, se não o melhor domingo. Não vai. Se o cara tivesse chegado há 10 dias, talvez ele falasse, ó, gente, eu acabei de chegar, vocês não vão ter folga, preciso treinar vocês. Se tivesse chegado lá depois do Ituano Barriguatu, ó, eu tenho aqui 20 e poucos dias, vamos treinar. O Odair não mudou nada. O elenco na mão dele é horroroso? É. Nojento. Pavoroso. Tenebroso. Eu posso ficar 20 minutos nos sinônimos aqui. Mas ele não muda. Ele não tenta nada. Tenta um 8-1-1. Tranca o time lá embaixo. Não, ele não tenta nada diferente. E a diretoria falou, não, tá tudo bem, vamos dar mais tempo. Se não tivesse jogo domingo, era capaz de não demitir.
né? Porque aí fala, não, agora com esse tempo agora para treinar, inclusive curiosidade, acho que não na semana que vem, daqui umas 2 ou 3 semanas começa a ter jogo só de final de semana, né? O Santos caiu em tudo nos mata-matas. E aí o brasileiro vai ficar mais espaçado. Imagina se o Odair ficasse aí, ele ia falar, pô, não tenho tempo para treinar. Lembrando que eu não fui na coletiva hoje porque não teve. O Santos cancelou a coletiva. Pelo amor de Deus. Protesto. Eu vi muita gente revoltada nas redes sociais, minoria inclusive. Ai, não foi protesto, foi vandalismo. Gente, vem cá comigo. Vem cá contigo. As organizadas estavam sendo cobradas há meses para fazer um protesto grande. Eu me posicionei aqui como um exagero, porque outro dia elas estavam no CT, fevereiro, março, sei lá. E não dá pra ir lá toda semana. Você vai fazer o quê? Toda semana você vai lá? Não dá, não é assim que funciona. Nas arquibancadas, apitou o começo do jogo, apoio. Acabou o jogo, mais uma derrota, mais um empate, futebol horroroso, protesto. Reclamações. Super válido. Ah, mas estão fazendo pouco. Foram lá no CT essa semana. Sábado estavam lá as organizadas. Torcedores comuns protestaram. O Santos volta 4 dias depois e joga essa porcaria que foi hoje. O torcedor que vai ao estádio... vem cá. Eu vou falar com calma. O 20 Santos, eu posso chamar de maior comunidade, e com certeza a melhor comunidade de santistas que tem. A gente dá as boas-vindas a todos. A gente dá as boas-vindas a torcedores de outros clubes. A gente fala de futebol com respeito. A gente não agride ninguém. Eu evito palavrão em 99,9% dos vídeos. A gente é super pacífico, mas a gente explode. Sabe quem explode mais? A comunidade Eu Vim de Santos tem o pessoal da Austrália, o pessoal de Manaus, o pessoal de Rondônia, o pessoal do Paraná, o pessoal do Mato Grosso, que não tem a oportunidade, infelizmente, de ver o Santos no estádio todo jogo. A pessoa que vai ao estádio, todo santo jogo, e quem vai na Vila sabe quem são essas pessoas, a gente sabe o rosto um do outro. Pode não saber o nome, mas todo mundo se conhece ali de rosto. Se você na TV tá de saco cheio, imagina a pessoa que sai de casa, paga ingresso, entra, vê um monte de bagre andando em campo, perde. Uma hora a gente explode. Pessoas explodem de maneiras diferentes. Hoje, explodiram tacando sinalizadores no campo. Eu não vou chegar aqui e falar, nossa, que coisa bonita, não é isso. Mas eu entendo. Agora, imagine a pessoa que é cobrada para protestar, aí protesta, aí reclama que o protesto não foi nada disso, ela explode. Tacaram coisa no gramado. Gente, eu vou falar uma coisa que talvez muita gente não goste. Mas eu caguei se o Santos for punido e perder mando. Caguei. O que o torcedor santista fez hoje foi mostrar que chegou ao limite. E pessoas, quando chegam ao limite, explodem. Elas explodem. O torcedor santista explodiu hoje. Ai, mas não é protesto, é vandalismo. Cara, desculpa. Pessoas explodem. Hoje a torcida explodiu e eu não vou tirar a razão de ninguém. Não vou. Não vou. Acontece, cara. Não adianta ficar tuitando. Ah, mas a organizada não faz nada. Quando faz, mas agora fez demais. Pô, cara. Não. Mas a maioria apoiou, quando eu tava lá comentando nas redes, entendeu que o torcedor explodiu. O torcedor santista não aguenta mais. Tiraram 99% dos nossos orgulhos. Perdemos o final, a gente não passa mais de fase no Paulista, quase cai no Brasil. Ainda não caímos. O nosso único orgulho restante, é uma hipérbole, talvez tenha outros, mas enfim. O óbvio de campo é a gente nunca caiu. Com esse time, está implorando para cair. O torcedor vai explodir, explodiu hoje, cara. É clássico, o Santos não ganha clássico. O Santos não ganha clássico. O Santista não sabe o que é vencer clássico, cara. O Santos não vence Palmeiras há 4 anos, gente. 4 anos você venceu um adversário. Enfrenta os caras toda hora. Perde toda hora. Pô, cansa. Esse Corinthians aí que tá pior que o Santos no Brasileiro, que é bizarro. Tomou 4. O Santos tomou 4 no passado. Pô, a gente só perde, cara. O torcedor explodiu. Desculpa, gente. O torcedor explodiu. Não vou tirar a razão de quem tacou coisa, tá nervoso, xingou. Não é que... Não sei nem o que eu dizendo. Eu não vou tirar. Cada um explode do jeito que dá. Hoje foi esse jeito. E é isso. Acontece. Ah, mas vai ser punido.
Vai, cara. A gente também é punido todo jogo, pagando ingresso pra ver esse festival de bagre. Eu pago o ingresso, eu faço questão de pagar ingresso. Na maioria dos jogos, eu prefiro ir com o torcedor, dar risada com meus membros, a gente se divertir. A gente tá cansado, cara. A gente tá cansado de gastar dinheiro e o nosso dinheiro do sócio que a gente paga lá, do ingresso, ir pro bolso de bagre que vai não, a gente torce pra que não, mas que tá louco pra rebaixar o nosso clube. A gente ama o clube, os bagres não. Eu não tiro a razão de ninguém que protestou hoje. E é isso. Tchau.